Alegria que Deus quer no rosto de cada um de nós, né? Porque o Senhor, Ele pode tudo. Então, se Ele pode tudo, a gente tem que ser um povo alegre. A gente tem o maior de todos conosco, né? O maior de todos. Então, tudo nós podemos naquele. Está lá em Filipenses: tudo posso, tudo é tudo. Posso naquele que me fortalece. Não há nada que eu não possa fazer em Cristo. Não há nada que Cristo não possa fazer, que Ele não possa prover e providenciar. Amém? Amém. Eu não me aposentei ainda não, viu? Foi a despedida do semeador semana passada, mas eu não me aposentei não. Ainda estou por aqui. Ó, eu quero apresentar hoje. Glória a Deus por isso. Quero apresentar hoje aqui, vem cá, Silvino, o nosso líder. Salva de palmas para eles aqui. A palavra de Deus diz assim: dá honra a quem tem honra. Então isso é a palavra do Senhor. Isso não é idolatria, isso não é vaidade, não é orgulho. É a gente honrar em vida ainda as pessoas que honram a vida da gente, né? Toda segunda-feira ele está aqui, toda segunda-feira ele abre os semeadores, né? Ele está com muito amor, toda a equipe dos semeadores está aqui, coordenada por ele. Então, assim, é uma luta grande para montar um ministério desse, é uma luta grande para manter um ministério desse, e ele está aqui, nunca desistiu. Já chegou o tempo aqui do semeador, está realmente muito assim, quase fechando, e ele nunca desistiu, e ele, sabe, perseverou, e aí Deus diz assim: dá honra a quem tem honra. Amém? Amém? E hoje é o dia dele, é ele que vai trazer a mensagem. Glória a Deus por isso, se preparou para isso, né? E vamos levantar a mão aqui, vamos orar por ele, em nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno, em nome de Jesus, Pai, é com grande alegria que eu te apresento o teu servo Silvino, que vai nos trazer, Senhor, esse entendimento hoje, estudou para isso, pesquisou. Pai, em nome de Jesus, para que a gente tenha mais conhecimento, para que a gente cresça no conhecimento, na verdade, cresça na palavra. Senhor, em nome de Jesus, para que nenhum vento de doutrina venha, Senhor, nos tirar da Tua presença. Para que nenhum espírito de enganação venha nos tirar da Tua presença. Então, Senhor, por isso que nós precisamos conhecer a Tua palavra. A Tua palavra diz assim: buscai ao Senhor, buscai de dia e de noite, incansavelmente, sem cessar. Então nós precisamos conhecer a Tua palavra, buscar o Senhor através dela. Em nome de Jesus aqui, Senhor, abençoa o Teu servo, unge o coração dele, unge a boca dele, Senhor, unge os seus lábios. Em nome de Jesus, Pai, que não seja mais ele, mas o Senhor. Que ele diminua e que o Senhor cresça. É assim que nós oramos e assim será. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos dizem? Amém. Aleluia. Agora é contigo. Amém, queridos. Eu uso esse ou uso sem fio? Use o que você quiser, você manda. Oi. Baixa um pouquinho, está muito alto. Graças e paz, irmãos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, pelo privilégio de ser portador da Tua palavra nessa noite, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que eu diminua para que Tu cresças. Se porventura eu falar alguma bobagem aqui, Pai, que não esteja de acordo com as Tuas Escrituras, lança no mar de esquecimento, Pai. Faz com que as pessoas retenham apenas o que está de acordo com a Tua palavra em seus corações, Pai. Assim eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eita, coisa boa que teve vocês aqui. Eu sou louco que chega segunda-feira. Independente de ser eu que vai estar ministrando a palavra, ou qualquer pastor, ou qualquer outro convidado que esteja aqui, o dia da semana que eu mais gosto é a segunda-feira. Lógico que o domingo é especial, é o dia do Senhor, é o dia do culto, mas a segunda-feira é o dia em que nós escolhemos para jogar sementes. Por isso que nós somos semeadores, porque tudo que nós fazemos é jogar sementes, e essas sementes a gente joga com a esperança de que elas germinem e deem frutos. E a palavra do Senhor diz, lá na parábola dos semeadores, que 1/4 das sementes que o semeador jogou, ela caiu em solo fértil.
Ou seja, 25% deu fruto, germinou. E é isso. Para a gente, não importa. Se eu não vou me preocupar se você vai receber essa palavra, se ela vai germinar no seu coração, vai dar fruto. Porque isso não tem nada a ver comigo. Isso aí é com o Espírito Santo. Tudo que tem a ver comigo é obedecer à ordenança de ir e jogar a semente. O Senhor Jesus disse: vão, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. E o que eu faço aqui nessa noite, o que nós fazemos aqui diariamente, que os pastores fazem todo domingo, é ser testemunha de Jesus Cristo. Então eu espero que hoje eu possa ser testemunha dele, que eu possa levar a palavra dele ao coração de cada um de vocês. O tema que eu escolhi hoje, na verdade não fui eu que escolhi, o tema que Deus colocou no meu coração para que falasse para vocês foi: chega de evangelho raso. Na verdade, Deus tem me incomodado muito desde o começo do ano, para que nós possamos ser instrumento dele para fazer com que as pessoas se aprofundem na palavra de Deus. Deus não quer pessoas que venham somente no culto, no domingo, vai lá, ouve a palavra, muitas vezes até se distrai no WhatsApp ou com qualquer outra fonte de distração, porque o inimigo, ele é o mestre das distrações. Ele vai sempre estar roubando sua atenção para que você não fixe naquela palavra, não receba aquela palavra. Mas Deus quer isso. Ele quer que você se aprofunde. Ele não quer que você fique na superfície, não quer que você fique no raso. Ele quer que você se aprofunde, né? Se aprofunde aonde? No Evangelho. Deus quer que você se aprofunde no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Irmãos, não me decepcionem, vocês são crentes. O que é o Evangelho? As boas novas. É isso aí, meu pastor. O Evangelho, eu vim de uma palavra grega chamada Evangelium, que significa boas novas ou boas notícias. E que boas novas e boas notícias são essas? As boas novas e as boas notícias são nada mais nada menos do que os ensinamentos de Jesus Cristo para a nossa vida, né? Cristo nos traz esses ensinamentos para que haja uma total restauração na relação entre Deus e os homens. Vou fazer igual o pastor Rafael. Olhem para cá. Deus, Cristo, traz esses ensinamentos para que haja uma restauração entre a relação de Deus e os homens pecadores. Porque essa relação, ela foi quebrada no Éden. Irmãos, nós fomos feitos para ter um relacionamento eterno com o Senhor. Nós éramos para ter um corpo glorificado. Não esse corpo que nós temos hoje. Deus não planejou para a gente a morte. Não. A morte entrou no mundo junto com o pecado, quando Adão, juntamente com sua esposa Eva, decidiram desobedecer. E eles simplesmente provaram um fruto único que não deveriam. Logicamente que ela foi seduzida por Satanás a fazer isso. Provou do fruto, e aí o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E aí foi quebrada essa relação entre Deus e os homens. Se você ler a Bíblia, isso acontece logo no comecinho de Gênesis. E essa relação só vai ser retomada lá no finalzinho de Apocalipse, quando Jesus voltar e vierem os novos céus e as novas terras. Mas aí vem Jesus para restabelecer essa relação que estava rompida. Ele vem trazer de volta essa possibilidade de nós termos uma relação com o Pai. Como? Ele traz as boas novas. Ele traz esse evangelho para a gente.
E por que essas boas novas são tão necessárias para a nossa vida? Porque com nossas transgressões nós perdemos a capacidade, nós não conseguimos mais nos salvar. Ninguém aqui tem capacidade de alcançar a salvação. Ninguém. Nós não temos essa capacidade. A salvação, ela é um favor imerecido, que nós chamamos de graça, dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele sai da sua majestade, ele vem para a terra, nasce de mulher, passa por toda uma vida. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele passou por tudo que nós passamos. E ele derramou seu sangue precioso na cruz para restabelecer esse relacionamento de Deus conosco. Vê que coisa mais linda. Quanto amor envolvido nisso. Ele era rei, ele é rei, ele está no trono, ele desce da sua majestade, se faz homem, nasce humilde, numa manjedoura, numa família pobre, num lugar pobre, passa por todas as dificuldades que o ser humano poderia ter passado. Tudo isso por amor a você e a mim. E aí ele consegue restabelecer esse relacionamento. E como ele consegue? Simples, com essa graça. Ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade de reatar relações com Deus. Tudo que a gente precisa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Uma vez fazendo isso, nós recebemos essa graça. Mas como diz pastor Silão, é graça, mas não é de graça. Essa graça, ela nos traz algumas obrigações, nos traz alguns compromissos, né? O apóstolo Paulo diz lá em sua carta aos Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. E ele ainda diz lá em Coríntios 15, de 1 a 6, que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, a sua obra completa na cruz. Meus irmãos, se o Evangelho é a obra completa de Cristo, e essa obra é o próprio poder de Deus para nos salvar, e essas boas novas ou boas notícias nos é presenteada de forma de graça, será que convém que nós vivamos esse Evangelho de uma maneira rasa? Ver todo esse processo, todo esse sacrifício de Jesus para reatar nossas relações com Deus. E aí ele nos traz um Evangelho que são as boas novas, uma graça presente que a gente nem merece. E aí a gente vai viver um Evangelho de forma rasa. Isso não agrada a Deus. Ele não quer que vivamos um Evangelho raso. Lá em Apocalipse, ele fala que ele revela ao apóstolo João uma carta. Ele faz uma carta para uma igreja chamada Laodiceia. E ele diz: eu conheço a tua obra. Ele fala para a igreja: eu conheço a tua obra. Eu sei que vocês nem são frios, nem são quentes. Quem dera que vocês fossem frios ou quentes. Mas vocês são mornos. E como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Duro isso, né? Mas foram as palavras de Jesus. Está lá em Apocalipse. Então ele não quer ninguém morno. Ele não quer ninguém no raso. Ele quer que você se aprofunde no Evangelho. Porque o raso não salva. Gravem bem isso. O raso não salva. A palavra de Deus diz que chegará um tempo em que haverá um esfriamento da fé. Haverá um tempo em que a maldade humana aumentará e os corações se endurecerão. Haverá um tempo que o conceito do certo e do errado será relativizado. O conceito do bem e do mal será relativizado. E esse tempo
está bem mais próximo do que a gente imagina. Os sinais estão aí. Esse tempo está muito próximo. Eu não tenho como falar da palavra de Deus sem entrar no campo da escatologia. A escatologia é a ciência que estuda o fim dos tempos, os últimos dias, os últimos acontecimentos. E esses últimos acontecimentos estão mais próximos do que a gente imagina. Houve um maior rebuliço e repercussão aí no carnaval, acho que todo mundo está lembrado, quando 2 trio elétricos lá em Salvador se cruzaram. Num trio elétrico estava Ivete Sangalo, no outro trio elétrico estava Bento Consuelo, né? E Bento Consuelo, ela tem um conhecimento da palavra, e ela simplesmente foi falar do Apocalipse em pleno carnaval da Bahia lá, e pegou a Ivete Sangalo de surpresa. Ela ficou e não sabia nem o que dizer. Ele disse: a gente vai macetar o Apocalipse. Ainda bem que Deus perdoou o tempo da ignorância, porque Apocalipse é nada mais nada menos do que o significado é revelação. É a revelação de Jesus ao apóstolo João do que vai acontecer no fim dos tempos. Então a própria Ivete nem sabia o que estava falando, coitada. Ele vai macetar o Apocalipse. Gente, quando chegar esse tempo, 2 sinais serão muito evidentes. 2 coisas vão ser claras: a perseguição e o engano. Perseguição não é novidade para cristão, né? Os cristãos sempre foram perseguidos. Mas a palavra diz que no fim dos tempos eles vão ser muito mais perseguidos ainda. Vai haver um tempo em que a gente não vai mais poder estar numa igreja como essa, ouvindo a palavra de Deus. A gente não vai poder ter nossas Bíblias em casa. A gente vai ter que se esconder. E aí, esse tempo vai ser um tempo muito duro, é um tempo que nós vamos chamar de tribulação. Vai ser um tempo muito difícil. E a perseguição vai crescer muito nesse período. E uma outra coisa vai acontecer muito também, que vai ser o engano. Jesus já alertou, ele já nos alertou que muitos falsos profetas, falsos pastores e falsos mestres aparecerão no nome, falando dele, em nome dele. Mas ele pede para que a gente tenha muito cuidado para não se enganar. Gente, a gente só não se engana quando a gente conhece. Se uma mulher hoje pegasse uma máscara daquelas perfeita e se vestisse de Sandra, minha esposa, botasse o perfume de Sandra, ainda assim ela não conseguiria me enganar. Por quê? Porque eu conheço Sandra. Eu conheço particularidades da vida de Sandra que não vai ser uma fantasia, uma roupa ou um perfume que vai me confundir. E assim que a gente vai poder se livrar desse engano, conhecendo mais de Jesus, conhecendo Ele em profundidade, para que ninguém nos engane. Conhecendo a palavra a fundo, conhecendo Jesus em profundidade, pode vir falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que eles não vão nos enganar. Mas infelizmente a palavra diz que muitos, até na igreja, serão enganados. Então, queridos, o que eu quero trazer para vocês aqui é a palavra em profundidade. É uma exortação para que vocês conheçam a palavra em profundidade, para que vocês não sejam enganados quando esse tempo chegar. Esse povo, esses falsos profetas, eles vão vir disfarçados como ovelhas, falando bonito, falando mansinho, falando em amor. Só que na verdade eles são lobos devoradores. Mas o discurso vai ser um discurso amoroso. Então como é que a gente pode não ser enganado por esses falsos profetas, falsos mestres? Falei agora há pouco, conhecendo profundamente o Evangelho, a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser lida diariamente. Muito mais que isso.
ela deve ser estudada. A Bíblia, ela é o manual de instrução das nossas vidas. O profeta Oséias diz lá no capítulo 4, versículo 6, de que meu povo sofre por falta de conhecimento. E ainda vai mais além, diz: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Essa é a palavra de Deus. Profeta, eles falavam, eles eram as pessoas que eram o elo de comunicação entre Deus e o povo. No Antigo Testamento, Deus falava com o povo através dos profetas. E Oséias, era um profeta do Antigo Testamento, ele traz essa palavra de Deus: meu povo sofre por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Então, gente, Deus deixa muito claro que Ele quer que você o conheça mais a fundo. Jesus, Ele bate na nossa porta cada dia. Cada dia Ele bate na sua porta. Tudo que a gente tem que fazer é abrir a porta. Que Ele diz lá em Apocalipse 3,15: eis que estou à porta e bato. Se Ele abrir, entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Ele está convidando você a sentar na mesa. Se você escutar e abrir, Ele entra. E aí Ele vai sentar na sua mesa. E ao partir do pão, seus olhos vão se abrir. E vocês vão ver a verdadeira face do nosso Salvador. Ele quer que você conheça Ele mais a fundo. Tudo que você tem que fazer é abrir a porta, irmão. Está esperando o quê? O que é que vocês estão esperando? Vocês estão esperando Ele voltar? O dia do Senhor não vai ser um dia fácil, não. O dia que o Senhor voltar vai ser um dia duro. Muita dor haverá naquele dia. Não espere Ele voltar, não. Ele já veio. Quando Ele voltar vai ser tarde demais. Jesus veio para nos ensinar e nos trazer essas boas novas, a qual Ele convida a gente a mergulhar nela. Mas quando Ele voltar, Ele não vai voltar mais para ensinar, não. Ele vai voltar para julgar. Ele veio para nos ensinar, mas Ele vai voltar agora. A missão dele é outra, é para julgar. Ele veio como nosso advogado. Ele veio para ser nosso advogado, para advogar por nós perante o Pai. Mas Ele vai voltar como juiz. Ele veio como cordeiro. Ele se deu, Ele morreu na cruz como um cordeiro, derramou seu sangue no madeiro. Mas Ele não vai voltar como cordeiro, Ele vai voltar como leão. E quando Ele rugir, toda a terra vai estremecer diante da sua majestade. Amém? Glória a Deus. Tempo é agora, irmãos. Busquem Jesus com profundidade. Conhecendo Ele a fundo, ninguém vai conseguir enganar vocês. Tenha intimidade com Ele. Agora, tudo isso que eu falei até agora aqui foi só uma introdução, viu? Tudo isso que eu falei até agora foi só uma introdução. Vamos começar agora. Quem tiver Bíblia, abra. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Amém ou misericórdia? Amém. Então eu vou repetir. Mateus 7, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sob a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus inicia esses versículos com a seguinte frase: todo aquele que ouve as minhas palavras e as... Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele está dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras é sábio? Não. Ele está dizendo que todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse sim é um homem sábio, comparado àquele que construiu a casa sobre a rocha. Eu vou ser sincero a vocês, quando eu li isso pela primeira vez, eu imaginei o seguinte: um pegou a casa e construiu na areia da praia, e o outro construiu uma casa lá no alto, numa rocha, ficou lá. Eu achava que era isso, mas não é. Não é nada disso. O que Jesus quer nos dizer é que os dois construíram a casa um do lado do outro. Duas casas idênticas, todas duas. A única diferença de uma para outra é que o segundo, ele cavou. Ele foi muito a fundo, ele foi lá no fundo, até encontrar a rocha e alicerçar essa casa sobre a rocha. O outro não quis perder tempo com isso. O outro achou que não precisa esse escândalo todo, não precisa essa agonia toda. Não, eu vou fazer aqui na areia mesmo, e a casa levantou e está tudo certo. Mas aí quando veio o vento, quando veio a chuva, quando veio a tempestade, aquela casa que não tinha alicerce, que não estava firmada na rocha, o que foi que aconteceu com ela? Ela ruiu, ela caiu, e a palavra diz que foi grande a sua ruína. E que rocha é essa, queridos? Como é o nome dessa rocha em que a casa foi alicerçada? Jesus é a rocha da nossa salvação. Se nós não estivermos alicerçados nele, a casa cai e a ruína é grande. É isso que ele quer nos ensinar. Essa passagem aqui, ela encontra-se no finzinho de um dos sermões mais lindos que Jesus já pregou, que foi o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como muitos chamam. Sermão lindo, uma lição de vida. Olha, se você não lê a Bíblia toda e lê o Sermão da Montanha, você já pegou o fio da meada, porque ali tem lições para toda uma vida. Então já fica a dica aí, ó. São 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Dá para ler rapidinho. Leiam, porque ali tem lições para toda uma vida. Vou dar um exemplo para vocês. Ele começa logo falando das bem-aventuranças, né? Todo mundo conhece as bem-aventuranças, né? Onde ele diz: bem-aventurado vós que tem sede de justiça, bem-aventurados pacificadores. Então ele vai ali dizendo quem são os bem-aventurados. O que é que significa bem-aventurados? Bem-aventurados significa mais que felizes. São aqueles. Aí ele vai citando, né? E depois ele vai dando outras lições. Ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por que ele fala que nós somos o sal da terra? Qual é a função do sal? É salgar. E se o sal perde essa função, se ele se torna insípido, ele serve para quê? Para nada. Segundo Jesus, para ser jogado no chão e pisado. Não serve mais para nada. Então, nós somos chamados para dar sabor a esse mundo, para sermos sal, o sal da terra. E a luz do mundo, porque a luz, ela precisa estar no alto para poder iluminar. Não adianta eu acender uma lâmpada de 100 watts e colocar debaixo de uma caixa, ela não vai iluminar nada. A luz tem que estar num lugar onde ela possa clarear tudo. E nós somos chamados a isso, para trazer a luz, porque Jesus, ele é a luz da vida. Então nós somos chamados para trazer a luz dele, para refletir a imagem dele. Nós somos chamados para ser sal e luz. E ele fala isso no Sermão da Montanha para a gente.
E ele disse também que não veio para mudar as leis, porque tem muita gente que acha que Jesus veio, o Novo Testamento simplesmente anulou o Antigo Testamento, e ele deixou muito claro: eu não vim nem para anular as leis, e muito menos os profetas, de forma alguma, eu vim para cumpri-las. E olha que ele dá mais peso ainda. Quer ver um exemplo? Ó? Ele diz aqui, a lei diz, não matarás. E Jesus diz, aquele que se irá com seu irmão já é réu de juízo. Ficou mais difícil, né? O pecado antes era matar, agora basta se irar que você já está pecando. Já é réu de juízo. A lei diz, não adulterarás. Aí vem Jesus e diz, aquele que olhar para uma mulher apenas, olhar, cobiçando-a, já está pecando em seu coração. Então Jesus não veio para aliviar, não. Ele veio para mostrar a verdade, porque ele é a verdade. Tudo nele é verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mentira é coisa do outro, da concorrência. Jesus também nos ensina a dar esmola. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está fazendo. Porque tem muita gente que usa a esmola para se promover. Os fariseus eram mestres nisso, né? Eles faziam uma fila, os bondosos dando esmola. Foi o que eu falei durante o louvor sobre o apóstolo Paulo. Ele falou lá em Coríntios 13, ainda que eu venda tudo que eu tenho e Deus pobre e não houver amor, valeu de nada. É assim, a esmola é um ato de amor, não é um ato de autopromoção. E ele nos diz isso claramente, e assim como a esmola, ele fala a mesma coisa em relação à oração. Quando você orar, não queira fazer cena com isso, não. Os fariseus, eles oravam assim, ó. Obrigado, Deus, por eu não ser feito os publicanos, por eu poder pagar o dízimo, por eu não adulterar, por eu não fazer isso, não aquilo. Eles falavam isso na praça bem alta, eles oravam assim. E Jesus disse que a gente tem que orar no secreto, porque aquele que nos escuta no secreto é que vai nos abençoar. O Pai vai nos abençoar, porque Ele nos escuta no secreto. Então a gente não precisa orar para fazer espetáculo nem cena. Não, a oração deve ser algo entre você e Deus, apenas você e Deus. E a mesma coisa ele fala do jejum. Tem muita gente que faz questão de mostrar que está jejuando, porque aí faz cara de quem está com fome, de quem está triste. Não é isso que Deus quer. O jejum, ele foi feito apenas para deixar você mais sensível para um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você deixa de comer, de abastecer a sua carne, você aflora o espírito para que você possa estar em conexão com o Pai. É disso que Jesus está falando. Foi no Sermão da Montanha também que ele ensinou o Pai Nosso. A nossa oração, Pai Nosso. E o Pai Nosso não é uma mantra, não é algo para estar sendo repetido somente. Não. Ele foi um modelo de oração. Ali ele nos ensinou a orar, um modelo. Não quer dizer que a gente tenha que fazer, repetir as mesmas coisas, não. É uma oração linda, claro, não existe problema nenhum em repeti-la. Mas a lição mais importante quando ele ensinou o Pai Nosso é que a gente deve, primeiro, exaltar o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você primeiro está exaltando a Deus. Depois você vem com suas petições, seus pedidos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal. São apelos, são pedidos que a gente faz ao Pai. E aí a gente fala que Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. São modelos de orações que a gente deve servir. Foi isso que Jesus quis nos trazer. A gente deve seguir. Ele fala também da questão da ansiedade, que nós não devemos ser ansiosos. Basta a cada dia seu próprio mal. O que a gente precisa fazer é descansar nele. Porque muitas vezes
A gente quer lutar uma luta que não é da gente. Tem coisas que não dá para fazer. O que dá para a gente fazer, a gente faz. O natural a gente faz, mas o sobrenatural quem faz é Deus. Então tem coisas que não adianta. Coloca na mão de Deus e Ele vai fazer, Ele vai lutar a sua luta. E é isso que Ele quer. Eu passei por desertos imensos e lutei e dei muito murro em ponta de faca na minha vida. E quando eu estava no fundo do poço, eu cheguei e disse: chega, eu desisto. É contigo, Pai. Eu não faço mais nada. O Senhor faça na minha vida o que o Senhor quiser, porque eu me encontro totalmente incompetente para resolver esses problemas. Então, faz de mim o que o Senhor quiser, Senhor. Aí parece que eu falei a palavra mágica. Na hora que eu me rendi a Deus, que eu deixei meu orgulho de lado, aí Ele começou a agir. E Ele mudou minha vida em pouco tempo. Deu um giro na minha vida que vocês não têm ideia. Um dia eu conto com vocês esse testemunho, senão vai tomar o tempo todo. Então vocês conseguem compreender isso, gente? Ele dá uma lição de vida. E no final, ele fala que se a gente ouvir essas palavras, ouvir esses ensinamentos e praticar, nós somos comparados a uma pessoa que constrói uma casa firmada na rocha. Eita, Senhor, Tu és lindo. Tu és a rocha da nossa salvação. A gente tem que se aprofundar nesse evangelho. Não tem outro jeito. E aí você me pergunta, e como é que a gente tem que fazer para fazer isso? O que é que a gente tem que fazer para se aprofundar nesse evangelho? Aí eu vou relembrar a vocês quem estava aqui na primeira reunião dos semeadores desse ano, com o reverendo Marcondes. Alguns estavam, né? O reverendo Marcondes, ele falou o que é que nós temos que fazer. Qual foi o tema daquela reunião? Vida devocional. E o que é vida devocional? A vida devocional é uma vida de oração e de estudo da palavra. Não existe vida devocional sem estudo da palavra, sem leitura da palavra e sem oração. Como eu falei, a Bíblia é um manual de instrução da nossa vida. Ela contém todos os ensinamentos necessários para uma vida agradável aos olhos de Deus. Lendo a Bíblia, adquirindo conhecimento, a gente vai estar se aprofundando. Mas às vezes eu reconheço que a Bíblia, principalmente nas versões mais eruditas, não é fácil de ser compreendida, né? Existem versões mais fáceis, mas tem versões que são mais difíceis, então a gente precisa de ajuda. Gente, vocês fazem parte de uma igreja linda, maravilhosa. Aqui a gente está sempre colocando essa ajuda para que a palavra de Deus seja melhor compreendida. Nós temos 50 ministérios aqui, mais de 50 ministérios nessa igreja. Ministérios como semeadores, que traz a palavra de Deus toda segunda-feira, que vai tirando dúvidas, que vai alimentando. Ministérios como EBD, Escola Bíblica Dominical, todo domingo de manhã, muitos aqui frequentam. É estudo bíblico aprofundado com o ministro Vitor Mesquita. Coisa mais linda do mundo. Aí você tem querendo mais. Estou querendo mais, estou querendo me aprofundar mais. É pouco vir os semeadores na segunda-feira e EBD no domingo. Eu quero mais, amém. Você tem CETEC a semana toda. Nosso seminário teológico. Tem cursos ministeriais que são mais superficiais, que são mais básicos, eu diria assim, e tem cursos mais avançados, como o curso de teologia, se você quiser entrar fundo mesmo no conhecimento das coisas de Deus. Então, gente, não tem como a gente ficar dando desculpa. Porque eu não tenho tempo. Não vai ter nunca. Sabe por que você nunca vai ter tempo? Porque o inimigo vai estar sempre roubando o seu tempo. Essa é a grande estratégia dele. É roubar o tempo da gente, para que a gente não se aprofunde na palavra de Deus. É importante, gente. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Isso é muito importante, porque você estando no centro da vontade de Deus, você jamais vai conseguir ser
cercado pelo inimigo. Imagine um círculo. Centro, está bem no meio, né? Você está no centro da vontade de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Que o inimigo vive ao nosso derredor como um leão doido para nos devorar. Não é isso que a palavra diz? Ao nosso derredor. Então ele está lá rodeando o círculo. Mas você está no centro da vontade de Deus. Ele consegue lhe pegar? Não. Mas se você sair do centro da vontade de Deus, o que é que acontece? Você vai estar indo mais para a extremidade do círculo. O que é que o leão faz? Ele pode meter a patinha dele lá, ó, aquela pata suja dele, e puxar você para fora do círculo. Não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, um circo em Boa Viagem teve um leão lá que uma criança com o pai que foi assistir o circo passou próximo à grade. O leão foi lá e botou a pata e puxou ele para dentro e matou a criança. Esse mesmo é o diabo. Se você sai daquele centro da vontade de Deus, e como é que a gente sai do centro da vontade de Deus? Quando a gente peca, ele vai te puxar. Então a gente não pode sair do centro da vontade de Deus. A gente precisa estar imerso. Se nós nos aprofundarmos, não tem perigo, a gente vai estar sempre no centro da vontade de Deus. Então a gente precisa adquirir conhecimento. Não tem outro jeito, meu irmão, é adquirir conhecimento mesmo. Porque o inimigo ele vai estar sempre tentando te distrair. Ele é o mestre da distração. Ele vai estar tentando roubar teu tempo, né? Tem uma historinha que eu acho muito engraçada, que diz que Satanás pegou todos os seus demônios para fazer uma reciclagem com ele, né? Juntou lá os demônios lá e fez um seminário. Disse, olha, não tem problema não se eles forem para a igreja. Deixa eles lá na igreja, não tem problema não. O que vocês não podem deixar é que eles se aprofundem no evangelho. E aí os demônios perguntaram, mas mestre, como é que a gente faz isso? É simples. Rouba a atenção dele. Na hora que ele estiver lá escutando o pastor, joga um sinalzinho lá no Quai, ou no TikTok, ou manda um zap, uma sinalização, ele vai olhar o celular, ele vai perder o foco. E ele não vai estar se aprofundando, porque Satanás ele quer tirar sua atenção para que você não receba essa palavra, não receba esse alimento. Então faz isso, não deixa ele prestar atenção, rouba a atenção dele. E também rouba o tempo dele. Rouba o tempo dele. Eu queria muito ir para o culto, mas poxa, eu tenho tanto trabalho para fazer, eu não estou com tempo. Satanás é mestre nisso. Gente, eu já tive gente caminhando com a gente aqui. Eu vi pessoas que estavam crescendo no evangelho, crescendo, envolvidas. E aí sabe o que Satanás faz? Ele dá um trabalho. O cara está desempregado, ele arruma um trabalho na hora dos semeadores, na hora do culto. Ele vai arrumar alguma coisa para que você não vá ali receber aquela palavra. Ele é muito astuto. Ele te dá promoção, ele vai te dar, e você vai dizer, que bênção Deus me deu. Não foi o diabo. Ele não quer, porque ele quer te tirar. Nem que ele tenha que te dar uma bênção, mas para te tirar ali, para que tu não receba essa palavra, e não seja abençoado, e não mergulhe no evangelho, e não cresça. Ele vai fazer. Porque o raso não salva. E ele vai estar sempre roubando o nosso tempo e nossa atenção. Então, queridos, além do estudo da palavra, de se aprofundar, a gente precisa ter uma vida de oração. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Não existe cristão sem vida de oração. Não existe. Eu sou cristão. Amém. Você tem uma vida devocional, você ora, você fala com Deus. Reze Pai Nosso. Não tem. Repetir orações feitas não é orar. Orar é entrar em contato com Deus. É falar. Gente, antigamente Deus falava com o homem através dos profetas. Apenas assim. Com a vinda de Jesus, o véu foi rasgado. E aí abriu-se um canal de comunicação entre Deus e os homens. E esse canal é uma internet poderosíssima, chamada oração. Você consegue daqui e lá na sala, no trono celestial,
e você abre seu coração e você fala com Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui, ele habita aqui, dentro de nós, e ele está aqui para nos ajudar a traduzir as nossas orações, para que o Pai possa entender. Vê que coisa linda. A gente nem teria condições de ser escutado pelo Pai se não fosse o Espírito Santo. Mas aí quando você abre seu coração, se entrega a Deus e faz as suas súplicas e pede perdão e agradece, sabe o que Deus faz? A palavra diz que Ele inclina seus ouvidos para ouvir a sua oração. Ele faz, fala, filho. Aí você pode dizer para mim, Deus não ouve minhas orações, Ele não fala comigo. Fala, você que é moco. E sabe por que você é moco? Porque você ainda não abriu seus ouvidos e seu coração para escutar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, você só consegue escutar quando você está íntimo dEle. Quando você tem um relacionamento com Ele. E Ele fala com você de várias maneiras. Ele pode falar com você através de um versículo, através de um pastor, através de um vídeo que você vê. Ele pode falar com você de mil maneiras diferentes. De um louvor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E às vezes a gente pensa que Ele é o gênio da lâmpada. Que a gente chega para Ele, Senhor, me diz os 6 números da Mega Sena. Não funciona assim. Ele não está ao nosso serviço, não. Nós é que estamos a serviço dele. Ele é o Deus. Não somos nós que somos o Deus dele, para determinar o que ele tem que fazer. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então ele faz do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, como ele quiser, porque ele é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, quando vocês orarem, primeiro, exalte o Criador. Faça feito do Pai Nosso, exalte o Criador. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois, faça suas súplicas, suas petições. Não se acanhe, não. Tem que pedir a Ele mesmo. Vai pedir a quem? A concorrência? Não, tem que pedir a Deus mesmo. Ele é que é o Pai. O Filho tem que pedir ao Pai. E Ele não se incomoda que a gente esteja pedindo, não. Agora, Ele sabe o que é bom para nossas vidas. Ele vai nos conceder o que for bom para a gente. O que não for, Ele não vai dar. Ele pode lhe dizer não. E o não dele é uma bênção, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes a gente pede coisas que não é boa e Ele não vai dar. A palavra de Deus diz, pedis e não recebei, porque pedis? Pedis mal. Está lá em Tiago, pedir e não receber porque pedir mal. E a gente pede muita porcaria, a gente pede muita besteira às vezes. E aí Deus não dá. E aí fica um biquinho com ela. E graças a Deus que Ele não dá. Ele não dá porque Ele sabe que isso não seria bom para as nossas vidas. E depois das petições, peça perdão. Pedir perdão é fundamental. A gente tem que pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque a gente peca toda hora. A nossa carne é pecaminosa. Nós estamos toda hora pecando. Não existe. Não tem santo que não pecou. E aqui está cheio de santos. Vocês são santos. Por que vocês são santos? Porque vocês são separados. A palavra santo significa separado. Vocês são separados do pecado pelo sangue do Cordeiro. Então vocês são santos. Agora, logicamente, que o processo de santidade ele é longo. Vai durar uma vida inteira. A gente vai continuar essa caminhada até que Jesus volte. Então, não tem como a gente se livrar disso. A gente vai continuar caminhando em santidade até a volta de Jesus. Agora, para orar não precisa regra definida. O que precisa na oração é simplesmente entrega, sinceridade. É isso que Deus quer da gente. Mesmo que você inverta o que foi dito por mim agora e o que foi dito por Jesus, mesmo que você inverta a ordem, não tem problema. O importante é a entrega de nossos corações. E amigos, quando a gente ora, quando a gente tem uma vida de mergulhada na palavra, se aprofunda no conhecimento, na leitura da palavra, uma coisa vai fluir maravilhosamente, que são as obras.
Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas as obras são necessárias e são fundamentais, porque as obras, elas são exatamente o resultado de uma vida devocional, de um relacionamento com Deus, de uma vida em profundidade. Porque se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de estudo, essas obras vão fluir na sua vida. Obra não salva. Não. A salvação, como eu já falei, é de graça. É graça, é favor imerecido. Ninguém vai ser salvo pelas obras que faz. Tem muita religião aí vendendo engano, né? Diz que você é salvo pelas suas boas obras. Não é. Não é. As boas obras são o resultado de uma vida em profundidade com Cristo. Essas obras são o resultado disso. Não são as obras que vão salvar. Senão a gente ia saber o que ia acontecer com a gente ia ficar se vangloriando. Não, porque eu faço obras ali, eu dou a instituição de caridade, eu faço isso. Então as obras não salvam, para que ninguém se vanglorie. O apóstolo Paulo já fala isso. As obras são o resultado de um relacionamento com Deus. Quando você está imerso na palavra, quando você se relaciona com Cristo, você passa a refletir a face dele. É o contrário. Não é as obras que vão te salvar. Não. Salvação vem pela graça, mediante a fé. As obras são resultado dela. Amém, querido? Agora, lógico que Deus usa a sua igreja, o seu povo. Então, se chega alguém na tua porta e diz: estou morrendo de fome, estou com frio, e você diz: vai, filho, Deus vai prover. Meus irmãos, Deus proveu. Ele mandou lá na tua casa alguém que está com fome e com frio, e você despachou, porque Deus nos usa para fazer a sua obra. O problema é que às vezes a gente não compreende isso. Então, Tiago diz: me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras, a minha fé através das minhas obras. Então, a gente tem que, através das nossas obras, através do nosso falar, através do nosso agir, refletir a imagem do Senhor. É através disso que as pessoas vão enxergar Cristo na gente. Então, tem gente que quando você chega, se sente bem com a presença dele. Por quê? Porque ele reflete a imagem de Cristo. Ele reflete a imagem de Deus quando ele fala, quando ele age. E isso é muito importante, porque esse mundo que a gente vive é um mundo decaído. E Deus quer que a gente faça a diferença, que a gente seja sal e luz nesse mundo. Existem dois tipos de pessoas, sabia? Existem pessoas que são influenciadoras e pessoas que são facilmente influenciadas. Eu oro a Deus para que vocês sejam influenciadores, para que vocês cheguem no mundo e influenciem as pessoas que saírem do mundo e virem para o caminho da salvação. Porque, queridos, o diabo não brinca de ser diabo, não. Então a gente não pode brincar de ser crente. Deus não pediu para que a gente que nos tirássemos do mundo, não. Ele pediu que nos livrasse do mal. Jesus pediu: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, o que ele pede não é que a gente saia do mundo, é que a gente seja sal e luz nesse mundo, que a gente faça a diferença. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conhecer o Evangelho em profundidade. Então a gente vai conseguir fazer a diferença. A gente vai chegar no mundo e o mundo não vai nos seduzir. O mundo não vai nos influenciar. Ao contrário, nós vamos influenciar o mundo. Por quê? Nós vamos refletir a imagem de Cristo naquele mundo decaído. E vamos ser luz perante a escuridão. Nós vamos iluminar as trevas, refletindo a face de Cristo.
Eu oro ao nosso Pai Celestial, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, que vocês não se deixem influenciar por esse mundo, mas que vocês influenciem as pessoas do mundo a virem conhecer as boas novas do Evangelho, pois esse é o Evangelho da salvação. Que Deus abençoe vocês. Eu não sei se vocês sabem, aqui no Semeador a gente tem uma tradição de ter um tempinho, não sei se o tempo dá, mas tem um tempinho para perguntas e respostas. Então, eu coloco o pastor Luna inteiramente à disposição de vocês para responder as dúvidas de vocês.